Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tempo Bíblico. Eu sou o Bruno Romano, sou professor de Escola Bíblica Dominical, sou estudante de teologia. Estamos aqui novamente neste quadro chamado Pílula de Teologia. E no dia de hoje, neste vídeo de hoje, nós vamos tentar responder a uma grande indagação que é: Jesus teve irmãos? Maria teve mais filhos além de Jesus? Esse questionamento ele se faz muito relevante porque há um grande movimento, principalmente por parte da Igreja Católica, no sentido de que Maria nasceu e morreu virgem, permaneceu virgem por toda a sua vida. Ela nunca veio a conhecer intimamente homem algum, nem a José, seu próprio marido. Contudo, se formos analisar a Bíblia Sagrada, será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Para isso, nós vamos ter uma análise teológica justamente das Sagradas Escrituras, uma análise exegética, inclusive, vamos fazer uma análise, inclusive, da redação em grego do Novo Testamento, para saber se realmente foi isso o que foi dito na palavra de Deus com relação a Maria. E vamos deixar um esclarecimento muito evidenciado, deixar algo muito claro antes da gente iniciar essa análise teológica e exegética, de que é verdade, sim, que Maria muito provavelmente foi a mulher mais importante que pisou na terra. E sim, Maria deve ser respeitada e deve ser exaltada por toda a fé que ela demonstrou em Deus, mas nós não devemos dar a ela títulos que não a pertencem. Nós não devemos atribuir a ela algo que não aconteceu com ela efetivamente. E é por isso que nós devemos nos focar especificamente na palavra de Deus. E da análise da palavra de Deus, mesmo Maria sendo uma mulher extremamente importante, nós temos que analisar se realmente, de acordo com as Sagradas Escrituras, ela teve ou não outros filhos. Porque o que nos interessa efetivamente é a palavra de Deus. E vamos lá, vamos iniciar a nossa análise com relação às Sagradas Escrituras, e nós vamos começar fazendo isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versículos 24 e 25. E assim diz a palavra do Senhor. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Por que essa passagem é interessante? Porque, de fato, Maria havia recebido a notícia do anjo de que, mesmo sendo virgem, ela estaria grávida, uma gravidez miraculosa. E, neste momento, ela ainda disse: Eu nunca conheci homem algum. E o anjo disse: Não tem problema, porque é justamente por isso que você está sendo escolhido. E houve então o nascimento de Jesus, um nascimento miraculoso, e a parte relevante é: José é dito especificamente e expressamente que José não teve relações com Maria, não veio a conhecer Maria intimamente até o nascimento de Jesus. E por que é interessante pensarmos no até o nascimento? E é justamente este termo que nós vimos da leitura bíblica. Ele, José, porém, não teve relações com ela, Maria, até que ela deu à luz a um filho, que é Jesus. Por que isso é relevante? Porque essa preposição, o até que, é uma preposição que evidencia uma continuidade de algo
até aquele momento. Então, até o nascimento de Jesus, de fato, Maria permaneceu virgem. José, de fato, não veio a conhecer Maria até o momento do nascimento de Cristo. E isso, inclusive, é evidenciado quando analisamos o texto bíblico na sua redação original, em grego, porque muitos poderiam dizer, não, é a tradução que você está utilizando que dá a entender que José só não veio a conhecer Maria até o nascimento de Cristo. Mas em grego, analisando o texto grego, nós conseguimos perceber que, de fato, essa preposição ela também foi utilizada em grego. Da análise do texto grego, vou espelhar aqui na tela, inclusive, vocês conseguem perceber que em grego foi utilizada a preposição eos. A preposição eos significa exatamente até que. Significa exatamente a preposição até que. Vocês podem ver, inclusive, na tela, eu utilizo um léxico que faz a tradução do grego para o inglês, e aí vocês vão ver que a tradução está de para until. Until em inglês também significa até que. Então nós conseguimos perceber que, de fato, em grego, a disposição da frase é que José não veio a conhecer intimamente Maria até que ela deu à luz a Jesus. Então, em grego, isso fica evidenciado de que, até o nascimento de Cristo, Maria de fato se manteve virgem, mas depois do nascimento de Jesus, Maria e José tinham toda a possibilidade de manter relações íntimas como qualquer casal devidamente casado. Até porque relações íntimas dentro do casamento não é pecado. Então não haveria razão para Maria se manter em situação celibatária, já que relação íntima entre marido e mulher não é pecado. Indo além, nós percebemos que é dito expressamente na palavra de Deus que Jesus tinha irmãos e irmãs. Da leitura do livro, de novo, do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 55 e 56, nós vemos quando Jesus retorna a Nazaré e começa ali a demonstrar que ele é o Messias, ele passa a ser rejeitado pela população de Nazaré porque eles o conheciam e eles começam a indagar: este é o Messias? O filho do carpinteiro? E eles começam a ficar abismados com aquela situação e começam a rejeitar a Cristo. E é justamente nessa passagem que a população local, por conhecer Jesus e sua família, começam a dizer: ele não é filho de Maria e que tem irmãos e irmãs, tem irmãos como Tiago, José, Simão, Judas. E nessa passagem nós vemos isso muito bem, de que Jesus de fato tem irmãos. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Assim diz a palavra do Senhor: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? A palavra de Deus é muito evidente. Quando nós analisamos, inclusive, o contexto, nós percebemos de que a população local está falando justamente de Jesus e sua família, filho do carpinteiro, ou seja, filho de José, que chama a Maria por sua mãe, ou seja, é filho de Maria, e que tem irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e irmãs. Então isso torna evidente que, de fato, Jesus teve sim irmãos, até pelo contexto. E, inclusive, vale dizer que, se analisarmos no grego nós conseguimos perceber efetivamente de que a palavra utilizada foi justamente irmãos. Quando analisamos os versículos 55 e 56, em grego,
Para o versículo 55, foi utilizada a palavra adelphoi. Adelphoi, em grego, significa irmãos, no plural. Então, justamente, em grego está dito: Jesus teve irmãos. E no versículo 56, também foi utilizada uma palavra muito específica que para falar das suas irmãs, que é Adelphai. Adelphai significa irmãs no plural. Então, Adelphoi no versículo 55, Adelphai no versículo 56, ambas as palavras têm por significado irmãos e irmãs. Então, o texto original em grego, no idioma original em que foi escrito o Novo Testamento, diz expressamente que Jesus teve irmãos e irmãs. É comum que muitas pessoas que defendam efetivamente a virgindade perpétua de Maria, de que esta passagem não significaria irmãos, porque no grego não haveria outro termo para designar irmão e irmã, não, ou outro grau de parentesco, como não haveria outra palavra para designar outro grau de parentesco, então por isso eles utilizaram irmãos e irmãs. Mas será que isso procede? Primeiro, porque se a gente for pensar uma outra coisa, se nós formos analisar o texto paralelo a este que nós acabamos de ler, nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 2 e 3. Nós vemos de novo a utilização da palavra irmãos e irmãs. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Então percebemos que no versículo 3 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, novamente é dito que Jesus é filho de José e de Maria, e ele tem irmãos e irmãs. E mais uma vez, se analisarmos o grego, é utilizada a palavra adelphos, que significa irmãos, e adelphai, que significa irmãs. Por conta disso, se analisarmos tanto o Evangelho de Mateus quanto de Marcos, nas duas passagens, as duas passagens dizem que Jesus teve irmãos e irmãs. Mas claro que muitas pessoas dizem, não, não eram irmãos, não eram irmãs. Na verdade, a passagem bíblica se refere a outros parentes, como primos, por exemplo, mas não tinha a palavra primo, por exemplo, no dicionário grego da época, não era do vocabulário grego da época, e por isso eles utilizaram irmãos, porque seria um termo genérico que se aplicaria. Então, na verdade, essas passagens diriam que Jesus era filho de José e de Maria e que ele tinha primos, parentes, correlatos, por quê? Porque não tinha outra palavra em grego para designar que Jesus tinha parentes. Contudo, esta afirmação de que não tinha outra palavra em grego que melhor se aplicasse é enganosa. Por quê? Porque em grego nós temos sim palavras que designam outros graus de parentesco. É o que nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos 36 e 37, em que é dito especificamente que Isabel, parente de Maria, iria engravidar de João Batista. Assim diz a palavra do Senhor. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Vale frisar uma coisa: embora a tradução bíblica diga que Isabel era prima de Maria, ela não era prima de Maria, ela era uma parente.
A gente não consegue afirmar com exatidão qual que era o grau de parentesco de Isabel e Maria. Por quê? Porque a palavra de Deus utiliza a palavra síngenes. Em grego, utiliza a palavra síngenes, que significa parente. Ou seja, se nós formos traduzir ao pé da letra, seria até Isabel, sua parente, engravidou em sua velhice. Ou seja, se nós temos a palavra síngenes em grego para designar parente, esta palavra poderia ter sido utilizada no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus para falar que Jesus, além de ser filho de José e de Maria, tinha outros parentes, homens e mulheres. Poderia se ter sido utilizada a palavra síngenes. A palavra síngenes não foi utilizada. Foi utilizada a palavra Adelfos e Adelphai, que é irmãos e irmãs. Por conta disso, fica evidente de que haveria outra palavra que poderia ser utilizada e não o foi. Inclusive, esta palavra, síngenes, foi utilizada em outra passagem bíblica também para designar parentesco, que é ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 e 58, e assim diz a palavra do Senhor. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus teve para com ela grande misericórdia e alegraram-se com ela. No versículo 28, 58, que nós acabamos de ler, novamente é utilizada a palavra síngenes, que significa parentes. Por esta razão, fica mais do que evidente que Jesus teve sim irmãos e irmãs, até porque se o texto bíblico nos evangelhos de Mateus e Marcos fosse para dizer que Jesus era filho de Maria e José e que ele tinha outros parentes, seria utilizada a palavra síngenes, que significa parentes, mas não foi utilizada essa palavra, não foi utilizado síngenes, muito pelo contrário, foi utilizado Adelphos e Adelphai, que significa irmãos e irmãs. Justamente por isso que se torna evidente que sim, respondendo à pergunta, Jesus teve sim irmãos e irmãs. E sim, Maria veio a conhecer José após o nascimento de Jesus. Após o nascimento de Jesus, sim, eles vieram a ter relações. José conheceu Maria, Maria conheceu José intimamente. Até porque, para casais casados, relações são um mandamento de Deus. É o que nós conseguimos ver em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, em que diz: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne também tem o significado de que eles se unirão, se conhecerão. Isso é dito expressamente também por Jesus. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Isso é repetido, inclusive, no texto correlato de Marcos, capítulo 10, versículos 7 a 9. E assim diz a palavra do Senhor. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E isso é repetido também pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então nós temos aqui a evidenciação de que sim, sim, existe no matrimônio a conjunção. Homem e mulher se conhecem intimamente e isso não é pecado. Não é pecado. Inclusive, o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, de não vos priveis um ao outro.
Ou seja, deve haver esse tipo de união entre marido e mulher. Não há pecado nisso. É por isso que em Provérbios, capítulo 5, os versículos 18 e 19, Deus diz para nos alegrarmos no nosso matrimônio. Por conta disso, Maria não estaria agindo em conformidade com a palavra de Deus se ela estivesse em ato celibatário, tendo José por esposo. Justamente por isso. E vale dizer uma coisa: muitos dizem de que Maria não seria pecadora. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre isso. Porém, se Maria de fato manteve, se manteve em celibato, manteve celibatária, manteve-se virgem por toda a sua vida e não permitiu que José a conhecesse, Maria estaria pecando. Por quê? Porque é um casal casado que estaria deixando de agir de acordo com o mandamento de Deus de que eles se conhecessem. Justamente por isso, justamente por esta razão, torna-se evidente que, sim, Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. E após o nascimento de Jesus, ela veio a conhecer a José. E sim, eles tiveram mais filhos e filhas. E Jesus, sim, teve irmãos. Des- Com base nisso, espero ter esclarecido a pergunta inicial trazida e fico super à disposição para quem quiser, deixe no comentário se você concorda, se você discorda. Fique à vontade, utilize os comentários para manifestar sua concordância ou sua discordância, mas faça isso sempre com respeito, e eu terei todo o prazer do mundo de responder a todos que vierem se manifestar favorável ou não. Eu estou aqui à disposição também para esclarecer quaisquer dúvidas que venham a surgir. Eu sou Bruno Romano, este é o canal Tempo Bíblico. Estamos encerrando mais um vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, se Jesus não voltar antes. Que Deus abençoe a todos, no nome de Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém.